Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por esta data tão especial, por este momento tão incrível, de ter a honra de poder ver e também celebrar, comemorar esta data tão especial desta igreja, deste ministério aprisco. Que o Senhor possa estar derramando uma unção de crescimento dobrada, triplicada, em a medida sacudida e recalcada sobre esta igreja, sobre este ministério, até que se alcance essa medida transbordante em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar os meus parabéns, pastor Medeiros, pastora Cláudia, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, ainda mais nesta caminhada, nesta jornada, no cumprimento de toda a promessa de Deus na vida de vocês. Pastor Carlos Augusto também mandou lembrança, um abraço, um cheiro. Ô glória! Em nome do SDMed também nós damos os nossos parabéns a esta igreja tão linda. Eu estava pensando que eu ainda não vi, né, ali por dentro, não tive a oportunidade, mas por certo, diante de tudo que Deus está fazendo e ainda vai fazer, amém, igreja? Amém. Em breve não terá mais esse estacionamento. Ô glória! Tudo será templo, né? Tudo será nave da igreja, para a honra e a glória do Senhor. Só quem tem fé aqui, só quem crê, quem toma posse aqui, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Mas para quem crê, né, irmãos? É para quem crê. É só o primeiro ano, né, pastor? Só o primeiro. Tem muita coisa ainda para acontecer. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra em Mateus, capítulo número 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo do número 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Verso 13 em diante, irmãos. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vindo Jesus às regiões de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem sou? E eles disseram: alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Até aqui a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desta palavra, irmãos, eu gostaria de dar início a esta introdução, narrando o fato do momento do início do ministério de Jesus Cristo, onde a Bíblia Sagrada diz, em Lucas, capítulo de número 6, do verso de número 12 em diante, que Jesus subiu a um monte para orar, para passar um longo período de tempo em oração e intimidade com o Pai. Diz a Bíblia Sagrada que ele passou a noite inteira orando, buscando a Deus, buscando ao Pai, em intimidade e comunhão, porque logo em seguida, pela manhã, ele teria uma decisão, um momento de escolha muito importante para tomar. Jesus, ele já era acompanhado de uma certa quantidade de discípulos até aquele momento, mas ele precisaria agora fazer uma escolha para 12 homens serem os mais próximos dele, para estarem com ele no seu ministério ali na terra. Diante desse momento de escolha, quando Jesus desce do monte depois deste longo período de oração, ele começa a escolher todos os seus apóstolos, 12 apóstolos. E fazendo uma análise da escolha de Jesus, fazendo um exame da escolha de Jesus Cristo, nós podemos perceber que ele não fez a escolha dos homens mais perfeitos, que ele não fez a escolha dos homens mais incríveis, mais retos ou mais justos. Todos que Jesus escolheu durante aquele momento, depois da oração, lógico, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito. Jesus tomou uma decisão e fez as suas escolhas direcionado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, não era porque Jesus estava sendo direcionado pelo Espírito na decisão ou na escolha que ele estava fazendo daqueles homens, que seria um momento de mar de rosas, que seria a própria perfeição. Até porque nós entendemos que dentre esses 12 havia Judas, o Iscariotes, que mais tarde iria trair Jesus. Outros, na sua grande maioria, iriam abandonar Jesus no seu pior momento do seu ministério. Mas mesmo assim, aquela era a escolha de Deus para Jesus. Aqueles 12 homens eram a escolha de Deus para Jesus. E aqui já fica esta lição para nós. Nós oramos, pedimos direção a Deus, Deus nos confirma, Deus nos mostra, Deus nos dá a direção correta, nós tomamos a decisão, nós fazemos a escolha, mas mesmo assim, ela vem acompanhada como um bônus de muitas provações, de muitas dificuldades, e que às vezes no meio da caminhada nos faz questionar se era ou se não era. Quando Deus rejeita Saul do trono e escolhe Davi para lhe dar o trono de Israel, Deus já sabia que Davi iria se prostituir. Deus já sabia que Davi iria cometer o pecado do homicídio. Deus já sabia que Davi iria cometer o pecado do senso, da contagem própria, que Deus não permitiria, que Deus não aceitaria. Ou seja, quando Deus escolhe Davi para ser rei de Israel, ou principal rei de Israel, naquele momento, Deus já sabia de todos os pecados que Davi iria cometer.
Mas mesmo assim o próprio Deus disse: este é o homem segundo o meu coração. Eu escolho ele sabendo de todos os seus pecados, sabendo de todas as suas falhas, mas mesmo assim ele ainda será o homem que me agrada. Mesmo assim ele será o homem que sempre irá se arrepender. Mesmo assim ele será o homem que sempre me valorizará acima de qualquer coisa. Por isso no Salmo 53 o próprio Davi disse, corrigido por Deus, disciplinado por Deus, ele disse: Deus, o Senhor pode tirar o trono de mim, o Senhor pode tirar a coroa, o Senhor pode tirar o reinado, o Senhor pode tirar a glória, o Senhor pode tirar a fama, o Senhor só não pode tirar a tua presença da minha vida. Tire tudo, mas não retire de mim o teu espírito. E isso é o maior valor que Deus pode encontrar na vida de uma pessoa. O quanto que, por mais pecaminoso que ele fosse, por mais pecador que ele fosse, ele ainda assim amava a presença de Deus. Ele conseguia ter um coração quebrantado, um coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso para Deus já justificava a escolha dele. Isso para Deus já justificava toda a responsabilidade que Deus iria confiar para Davi. E não foi diferente com os apóstolos. E eu quero, dentre esses 12 apóstolos, frisar na vida de Pedro. Porque Pedro, além de ser o mais velho, ele tinha por essência a liderança, a influência sobre a vida dos outros apóstolos e dos outros discípulos de Jesus. Pedro era um líder nato, mas quando Jesus escolhe ele, não era perfeito. Pedro era um pastor nato, mas quando Jesus escolhe ele, ele não era perfeito. Pedro era cheio de falhas. Logo quando nós vemos, irmãos, Jesus, quando ele estava falando que era mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mais tarde Pedro ia questionar Jesus, dizendo assim: Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir, nós abandonamos tudo para te seguir. O que é que acontecerá conosco? Se é tão difícil, o que acontecerá conosco? E Jesus deu uma palavra para ele, dizendo: olha, todo aquele que renunciar tudo por mim, todo aquele que deixar riqueza, que deixar pai, que deixar mãe, que deixar tudo por amor de mim, esse será recompensado 100 vezes mais aqui na terra ainda. Em Lucas capítulo 5, quando Pedro estava dentro do seu barco, que Jesus chega à beira-mar, entra no seu barco, afasta-se ali da praia e prega aquelas pessoas. No final do sermão de Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede mais ao fundo. E Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, não produzi nada, louvado seja o nome do Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Para nós entendermos como é que é o perfil de Pedro, irmãos. Ele diz assim: olha, eu não consegui produzir nada com a minha habilidade, eu não consegui produzir nada com a minha experiência. Eu sou pescador há muitos anos, eu conheço o mar, eu conheço o clima, eu conheço tudo, mas eu sei que o mar não está bom para peixe, mas eu sei que tu és um homem de Deus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de autoridade, que o Senhor tem uma palavra poderosa, e é baseado na tua palavra, Jesus, que eu vou voltar lá e fazer tudo o que eu fiz à noite, crendo que o resultado será diferente. Aleluia. Eu quero abrir aspas aqui somente para ministrar algo para a nossa vida, querido. Às vezes, quando nós tentamos com as nossas habilidades, não é suficiente. Às vezes as nossas experiências ministeriais não é suficiente, pastor. Às vezes somente o que nós sabemos e conhecemos por prática e por vivência não é suficiente para alcançarmos um nível diferente em Deus. A única coisa que trará um nível diferente é nós sermos totalmente dependentes daquilo que Deus falou. Nós sermos totalmente dependentes da palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Ou seja, o que Jesus estava dizendo a Pedro: tu passou muito tempo trabalhando na tua força, passou muito tempo trabalhando na tua experiência, passou muito tempo trabalhando com as tuas próprias habilidades, mas agora eu vou te enviar debaixo do poder da minha palavra. Glória. Aleluia.
E quando Pedro vai, irmão, mais fundo e lança as redes, o milagre acontece, a pesca maravilhosa acontece, aleluia. E quando os amigos de Pedro ajudam ele a tirar as redes para fora e coletar toda aquela quantidade absurda de peixes, você sabe o que é que acontece com Pedro? Pedro olha para o milagre, Pedro olha para Jesus, Pedro olha para o milagre, Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, aleluia. Você sabe qual é o verdadeiro milagre? É aquele que provoca arrependimento no coração de um homem, aleluia. Pedro poderia ter muitas pendências financeiras, talvez, aquele peixe iria suprir muito as suas necessidades financeiras, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa de pesca, mas ele olhou para o milagre, olhou para Jesus e disse: isso aqui não me interessa mais. Esse milagre provocou arrependimento no coração de Pedro e provocou reconhecimento de quem era Jesus, e naquele dia ele tomou uma decisão: eu quero te servir para o resto da minha vida. Aleluia! O verdadeiro milagre é o milagre que gera arrependimento no coração de um homem. Foi o milagre da pesca maravilhosa que gerou esse arrependimento no coração de Pedro. Ele reconheceu: eu sou muito pecador. E Jesus disse para ele: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, tu serás pescador de homens. Tu irás pescar almas, vidas, pessoas para o meu reino. O que é de suma importância, de um valor incalculável. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de tudo isso, irmãos, Pedro era falho. Diga para a pessoa que está do seu lado: ele era falho. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 14. Jesus passou a noite inteira no monte orando, já era costume de Cristo. E ele adiantou os apóstolos para frente num barco, e lá de cima ele percebeu que eles estavam sofrendo uma tempestade. E Jesus, ele vem descendo o monte pela madrugada e vem andando sobre as águas em direção aos seus apóstolos que estavam padecendo na tempestade. Aleluia. Quando Jesus chega a uma certa distância dos barcos, eles pensavam que era um fantasma. E Pedro, como sempre, o cara da atitude, era o cara que sempre falava primeiro, era o cara que era sempre que se expunha mais do que todos os outros. Ele disse assim: Senhor, se és tu mesmo, eu vou fazer uma prova, eu vou pedir um sinal, eu vou aproveitar. Se és tu mesmo, manda-me ir até a ti. Ele poderia ter dito assim, né, Jesus? Chega mais perto, que é para me ter certeza. Mas não, ele era ousado, irmãos. Aleluia! Pedro era atrevido. Glória a Deus. Ele era ousado. E ele disse assim: se és tu mesmo, eu quero fazer o que o Senhor faz. Glória a Deus. Pedro admirava muito a unção que havia sobre Jesus. Pedro admirava a unção que havia sobre Cristo de uma forma, irmão, que os outros não admiravam tanto. Glória a Deus. Ele disse: eu quero fazer o que o Senhor faz, então eu quero andar também. Se o Senhor anda, eu também vou andar. E Pedro começa a andar sobre as águas, porque Jesus diz: vem Pedro, vem, tudo bem, tranquilo, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que no meio desta caminhada entre o barco e Cristo, irmãos, acontece muita coisa. Entre o barco e Jesus acontece muita coisa. Entre o barco e Jesus tem uma tempestade. E Pedro, ele começa a olhar a força do vento. Diz a Bíblia que ele começa a olhar a força do vento. E quando ele olha a força do vento, a braveza do mar, das ondas, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E a Bíblia diz que enquanto ele está afundando, ele clama ao Senhor Jesus, que estava diante dele. Ele diz: Senhor, salva-me. Glória a Deus. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz, igreja? Estende a Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que
que Pedro ele não deixa para clamar depois que ele afunda. Ele começa a clamar quando ele percebe que está afundando. E isso faz uma diferença absurda na vida de uma pessoa. Aleluia. Tem pessoas que deixam para clamar a Jesus depois que já estão em uma situação absurda, no fundo do poço, já afundou. Ela percebe que está afundando, mas ela não recorre à oração, mas ela não recorre à humilhação. Ela percebe que está decaindo da graça, decaindo, mas ela não reconhece, ela não aceita, e ela olha a sua situação ao redor, a força do vento, a força da tempestade que bate contra ela, e ela é tomada pelo medo, mas não clama. E Pedro, quando percebeu que estava afundando, enquanto afundava, ele clamou ao Senhor. Aleluia. E a mão de Jesus estava estendida para ele, para dizer assim: eu estou aqui, Pedro, aleluia. Eu te mandei vir sobre as águas, então eu estou aqui para te salvar na hora que você precisar. Não deixe para clamar ao Senhor quando as coisas não tiverem mais jeito. Clame enquanto você percebe que está ficando ruim. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De onde me virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do... De onde virá o meu socorro? O socorro não veio dos membros. O socorro não veio dos amigos que estavam no barco. O socorro não veio dos colegas que estavam no barco. O socorro, pastor Medeiros, não vem da igreja. O socorro não vem dos pastores, não vem dos melhores obreiros e nem vem dos melhores amigos. O socorro vem do Senhor Jesus de Nazaré. Só a Ele devemos clamar, só a Ele devemos buscar em meio à angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, igreja. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Pedro clamou enquanto ele afundava. Jesus estendeu a mão para ele. A própria palavra diz: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Porque a mão do Senhor não está retida para que não possa alcançar. Quando Jesus segura na mão de Pedro, Jesus levanta ele novamente. Coloca Pedro dentro do barco. Olha para Pedro e diz assim: vou usar as minhas palavras para nós entendermos melhor. Pedro, tu é um cara crente. Tu teve uma atitude de fé. Tu é um cara que se destaca entre os outros. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Tu teve pouca fé. Tu tem pouca fé, Pedro. Ele disse: homem de pequena fé. Ele era a escolha de Deus, mas ele estava passando por um momento que a fé dele estava desse tamanho. Ele era um homem de Deus, a escolha de Deus, mas passando por um momento que ele sozinho não conseguia se erguer na tempestade. Ele não tinha fé suficiente. Não era para caminhar, mas para se manter caminhando. Ele caminhou, mas não conseguiu se manter caminhando por cima das águas, como Jesus. E Jesus disse: o teu problema, Pedro, é porque a tua fé é pequena. Você sabia, irmãos, que o problema nunca foi o tamanho da tempestade? Amém? Amém? O problema nunca foi a força do vento. Porque se fosse, Jesus tinha dito: Pedro, eu te entendo, porque o vento realmente estava muito forte, cara. Eu realmente te entendo, porque essas ondas aí, ó, muito grandes. Aí tá tudo bem, tranquilo. Mas não. Jesus não culpou a situação. Jesus não culpou a adversidade. Jesus não culpou a situação que Pedro estava enfrentando naquela tempestade. Jesus disse o quê? O teu problema foi o tamanho da tua fé.
Porque o nosso problema, presta atenção, o nosso problema nunca foi o tamanho do nosso problema. Foi o tamanho da nossa fé. Você se lembra dos 12 espias? 2 deles, Josué e Caleb, tinham fé suficiente para enfrentar os gigantes. Mas para os demais, para os outros, os gigantes eram maior que a sua fé. E sempre que nós acreditamos que os gigantes são maior que a nossa fé, nós não conseguimos vencê-los. Nós sucumbimos em meio às tempestades, porque nós acreditamos que elas são grandes demais, fortes demais. E a nossa fé não é grande o suficiente para transpor o tamanho das nossas adversidades. Então o problema nunca foi o agigantamento das situações, mas a diminuição da nossa fé. Se a nossa fé for pequena, ela não nos tirará das situações mais adversas da nossa vida. Por isso que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mas sendo aplicada, ela irá crescer, ela irá desenvolver. Você tem fé? Quem tem fé diga aleluia. Quem tem fé diga glória a Deus. Você precisa aplicar a tua fé até que ela cresça. Você precisa aplicar a tua fé nas situações mais comuns do teu dia a dia, mais simples até as mais complexas, para que a tua fé evolua. Você precisa aplicar a tua fé na palavra. Você precisa aplicar a tua fé em Cristo. Você precisa aplicar a tua fé nas promessas de Deus. Você precisa aplicar a tua fé no dia a dia, nas escolhas do dia a dia, nas decisões do dia a dia. Você precisa confiar em Deus, ainda que você não veja as soluções, porque isso vai trazer um aumento significativo da tua fé. Aleluia! Ora, qual é o problema? Os gigantes ou a fé? Qual é o problema, igreja? Qual é o problema, igreja? A fé. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem fé? Será que ela entendeu, irmão? Quem tem fé que esta igreja terá milhares de membros aqui? Você crê nisso? Você está fechado com o ministério, está fechado com o pastor, está fechado com a promessa de Deus? Você precisa aplicar fé, porque o que foi passado até aqui foram aplicações de fé. Comprando um cartão para pagar pela fé, isso traz aumento de fé. Não é verdade, pastor? Quem comprou, meu irmão, 10 mil pela fé, vai comprar 100 mil. Por quê? Porque Deus honrou a fé dos 10, Deus vai honrar a fé dos 100. Porque para Deus não faz diferença, o que faz diferença é o nosso coração. Quem tem fé aplica ela na qualquer situação que estiver proposta na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê um brado de glória para o Senhor. Vamos prosseguir, irmão, na história de Pedro. Esse cara é incrível. Pedro, ele era usado pelo Espírito, por Jesus Cristo. Tudo que Jesus pedia para Pedro fazer, ele fazia. Pedro curava os enfermos, Pedro expulsava demônios. E por vezes ele chegava feliz para Jesus e disse: ó Senhor, os demônios nos obedecem quando nós falamos em teu nome. Os enfermos são curados quando nós oramos e repreendemos em teu nome. E sempre Jesus dava uma puxadinha de orelha neles. Mas tudo bem. Até que está findando ali os 3 anos de ministério de Jesus Cristo. E Jesus chega para eles e começa a revelar o seu real propósito ali para eles, de forma clara, de forma objetiva. E Jesus, nessa conversa que nós lemos, ele começa a falar: olha, as pessoas estão dizendo aí alguma coisa de mim, eu quero saber o que é que vocês dizem. E Pedro, né, sempre muito espontâneo, muito para frente, diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: olha, na verdade tu foi usado por Deus, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito, foi o Pai que te deu essa revelação. Você revelou a minha identidade. E mais adiante Jesus diz assim: olha, mas eu quero falar uma coisa para vocês.
em breve, em alguns momentos, eu serei entregue nas mãos dos homens. E isso me causará muita dor. E isso me causará muito sofrimento, muita angústia. Mas é extremamente importante. E por sinal, eu irei morrer. Mas não se preocupem, eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Essa parte Pedro não pegou. Essa parte Pedro não entendeu. Ele só entendeu que ele iria perder Jesus. No mesmo momento, ele chama Jesus à parte e começa a exortar a Jesus. Começa a repreender Jesus. E dizer: Senhor, isso não é para ti. Olha a tua idade, 33 anos. O Senhor é famoso. O Senhor tem uma unção incrível. O Senhor está vendo, Jesus, por onde o Senhor passa os enfermos são curados. Por onde o Senhor passa os demônios saem. Pessoas são libertas. Está só começando, Senhor. Começou agora. Imagine 33 anos. Vamos colocar aí mais 40. E o Senhor vai até 73. Tá bom, dá para fazer o nome. E outra, nós estamos só por aqui. Se o Senhor continuar, nós vamos alcançar outras cidades mais distantes, outros países até. Quem sabe nós vamos conquistar o mundo. Nós vamos conquistar as nações, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo ungido. O Senhor é o Messias que nós tantos aguardávamos. Essa é a hora da revolução. Essa é a hora de tomar a frente. O povo será liberto, Israel será liberto. E grandes coisas Deus está fazendo através da sua vida, Senhor. Esquece esse negócio de morrer. Jesus olhou para ele e disse: eu sei quem é que está falando. E não é você, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Porque você só se importa com as coisas que são da terra e não com as coisas que são de Deus. Pedro, há 10 minutos atrás, tinha sido usado por Deus para revelar a identidade de Cristo. Pouquíssimos tempos agora, Satanás já havia entrado na mente dele e estava usando ele para tentar deturpar a missão de Jesus. O que é que isso revela na vida de Pedro? Uma inconstância. Você sabe o que é que acontece com Pedro, irmãos? Pedro acreditava que ele poderia ter a unção sem ter a cruz. Que Pedro acreditava que ele poderia ter o poder de Deus sem ter a cruz. Pedro acreditava que ele poderia ser famoso, usado e ir para todos os lugares, alcançar o mundo, as nações, sem ter que passar pelo processo de crucificação. Pedro era o tipo de pessoa que queria as curas, que queria os milagres, que queria o sucesso ministerial, mas não queria sacrificar-se por isso. Ele achava que ele poderia ter a unção de Jesus sem ter a cruz dele. Ele achava que ele poderia ter o ministério de Cristo sem ter a cruz de Cristo. Isso não é possível. Isso não é possível. Não existe unção sem cruz. Não existe poder sem cruz. Não existe crescimento sem cruz. Não existe uma produção do poder de Deus massiva sobre a igreja, sobre o ministério, se não houver a renúncia da cruz. Não podemos desassociar a cruz do poder de Deus. Até porque o apóstolo Paulo disse: a pregação da cruz, esse evangelho da cruz, ele é o poder de Deus para aqueles que creem. Ele pode ser loucura para os outros, mas para nós que cremos, que fomos alcançados, o segredo está no evangelho da crucificação e ressurreição de Jesus. Glória a Deus.
Tem pessoas que querem o sucesso ministerial, que querem a unção, que querem o poder, que querem a expansão, que querem tudo que está dentro da palavra de Deus, mas não querem renunciar à sua carne, o seu eu, as suas vontades, tomar a sua cruz, como Jesus disse. Você quer me seguir, Pedro? Vocês querem me seguir? Então tome a sua cruz e... Você sabe por que a ordem das palavras está dessa forma? Porque existe uma prioridade. Jesus poderia ter dito assim: siga-me e depois tome a sua cruz. Mas ele não disse. Porque existe uma prioridade na ordem das palavras. Ele disse: primeiramente, tome a sua cruz e só depois você conseguirá seguir-me. Quem não tomar a sua cruz não é seguidor de Jesus Cristo. Quem não assumir a responsabilidade da renúncia não consegue seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Pode tentar, pode vir para a igreja, pode começar, mas não consegue permanecer, porque esse evangelho, ele não é um evangelho de fantasia, este evangelho não é um evangelho de comodidade, este evangelho não é um evangelho de conforto, esse evangelho é um evangelho de renúncia, e a renúncia é a sua essência. O evangelho de Cristo, ele não somente consola, mas acima de tudo ele confronta o coração do ser humano. O evangelho, ele é confrontador na sua essência. Ele confronta o nosso eu, ele confronta o nosso raciocínio, ele confronta a nossa mentalidade de vida, ele confronta até o modo que nós vivemos. Para mostrar um modo de viver santo, um modo de viver justo, um modo de viver reto. E era isso que Jesus estava dizendo. Primeiramente, tome a sua cruz, renuncie, assuma as feridas, assuma o peso da cruz, e então você será o meu discípulo. Aleluia. Santo Deus. Ao carregar a cruz, Jesus foi ferindo. Ao carregar a cruz, as farpas do madeiro entrou em sua pele, lhe feriu, lhe rasgou. E ao carregar a cruz, Jesus testificou que era pesado, mas era necessário. Era extremamente necessário. Cadê tua cruz? Eu devo adverti-lo que a sua cruz não é o seu marido. Eu devo adverti-lo que a sua cruz não é a sua esposa. Eu devo adverti-lo que a sua cruz não é aquela pessoa que não vai com a tua cara, que não gosta de você. A tua cruz é você mesmo. É o teu eu. É as tuas vontades carnais. É os teus desejos carnais pecaminosos. Que quando você assume a sua cruz, nós fazemos como Paulo disse, que nós fomos crucificados com ele no madeiro, para que com ele possamos ressuscitar. Se Jesus Cristo morreu na cruz, por que eu e você não morreremos? Nós não somos melhor que o nosso mestre. Basta ao discípulo ser igual a ele, mas não maior. Você está me entendendo, irmãos? Amém. Essa era a mentalidade de Pedro. Ele disse: o senhor não precisa ir para a cruz, o senhor não precisa ser preso, o senhor não precisa ser chicoteado, o senhor não precisa ser castigado por esses pecadores injustos. Mas ele não entendia o propósito. Por isso que Jesus disse: se algum homem quiser vir após mim. Quem quer vir após Cristo? Quem quer ir após Cristo? Você está vendo Jesus dizendo: quem quiser. É voluntário. Você tem que entrar sabendo. Quem quiser, você quer? Quando você quer, porque você sabe qual é o processo. Amém? Amém. Você não vai vir a Cristo, entrar numa igreja, sentar confortavelmente no templo, ouvir bons louvores, boas palavras, e toda a sua vida está resolvida. Não é assim. Não é desse jeito, irmãos. Jesus está dizendo: quem quiser
seguir-me, existe um processo a ser passado. Existe um estilo de vida a ser adotado. Existe um modo já pré-existente de vida que deve ser absorvido por nós. Que ele está dizendo: quem quiser, saiba que não é mais do seu jeito, não é mais da sua forma, não é mais do seu modo, não é como você quer. Você não faz mais o que você quer, porque agora você tem um Senhor. E quem não tem Jesus como Senhor, tem o pecado como seu Senhor. Quem está entendendo a palavra de Jesus Cristo? Glória a Deus. Você está numa igreja, não é para fazer o que quer, do jeito que quer. Você não está dentro da igreja para ficar dando suas opiniões de qualquer jeito, de qualquer forma. Você está dentro da igreja porque tem um Senhor sobre ela. Porque tem um governo sobre ela, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque tem um rei e tem um reino dentro da igreja, que ele está em vós e convosco, para você viver agora a vida de Jesus. Aleluia. Para você viver a vida de Cristo, não mais a sua vida. Então quem quer poder tem que pegar a cruz e carregá-la. Quem quer unção pega a cruz. Quem quer glória pega a cruz. Quem quer sucesso pega a cruz. Quem quer crescimento pega a cruz. Oh, Espírito de Deus, feche os seus olhos e curve a sua cabeça por um minutinho. Comece a pensar nisso, porque o Espírito de Deus está te convencendo que não existe um evangelho fácil, não existe ministério fácil, não existe uma vida fácil, mas existe uma vida abundante em Cristo Jesus. Existe uma vida feliz e existe uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que excede todo o entendimento. E só conhece essa paz quem vive uma vida de renúncia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Oh, Espírito Santo do Senhor. Santo Deus. Era essa mentalidade de Pedro, mas era uma mentalidade produzida por Satanás. Era uma mentalidade que foi produzida pelo próprio inimigo das nossas almas, onde o diabo tentou convencer e ainda tenta convencer hoje que existe o evangelho sem cruz, um evangelho fácil, um evangelho de conforto. Mas Jesus repreende Satanás naquele momento, e alguns instantes depois, quando Jesus estava no Getsêmani, os soldados chegam para aprisionar Jesus, uma armadilha já tramada por Judas. Judas dá o beijo no rosto de Jesus, aquele é o sinal, e vão tentar prender Jesus, quando de repente Pedro ele saca da espada. Que legal, né, irmão? Todo mundo pensava que aquela espada ali era para tratar os peixes que eles comiam, olha. Mas estava guardada para aquele momento. Pedro chegou a dizer para Jesus assim: mestre, eu não vou te abandonar por nada. Você acredita nisso, irmãos? Ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu não vou te abandonar por nada. Todo mundo pode te abandonar, eu não vou. Então, confia. Jesus disse assim: Pedro, eu vou te dizer logo, Pedro, eu vou mandar a real para tu, cara. Se liga, o galo vai cantar e tu já vai ter me negado 3 vezes. Meu Deus. Não, Jesus, o senhor não me conhece, estou aqui, a espada. O senhor sabe que nós estamos fechados, né? Ó, pastor Medeiro, estamos fechados, ó. E ele está dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O senhor vai ver. Aí diz: quem vai ver é tu. Está certo. Aí Pedro larga a espada na orelha do Malco. E Jesus diz o quê? Pedro, guarda a espada. Quem com ela fere, com ela será ferido.
Sim ou não? Eu acho legal, irmão, abrindo um parênteses aqui, porque Jesus já estava tão ferido pela traição. Jesus tinha acabado de ser traído, estava começando um processo, né, de sofrimento. E mesmo assim, Jesus pegou a orelha do cara, um pedaço da orelha, e colou e fez um milagre, irmãos. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que mesmo nós feridos, Deus nos usa para curar pessoas. Aleluia. Mesmo nós feridos, traídos, angustiados até a alma, como Jesus estava no Getsemane, dizendo: passa de mim este cálice, Senhor, se for possível. Deus diz: não é possível, filho, tu vai ter que seguir em frente. É com dor, é com tudo, é com choro, engole tudo, engole, enxuga as lágrimas. Mesmo assim, Jesus, do jeito que estava, com seu emocional, com sua estrutura, ele pega a orelha de um desconhecido, cola e faz o milagre. Aleluia! Mesmo feridos, Deus nos usa para curar pessoas. Aleluia! Porque todas feridas têm propósitos. As nossas feridas produzem experiências, e essas experiências ajudarão famílias a serem saradas. Então é necessário a dor de hoje para a cura de alguém amanhã. Aleluia! Só quem consegue entender dá glória para Jesus. Quem recebe esta palavra levanta a mão para cima e adora o nome do Senhor. A partir de hoje você não vai mais murmurar da sua dor. O máximo que você vai poder dizer é: se possível, Pai. O Senhor muda, mas senão eu estou aqui para suportar. E na maioria das vezes Deus vai dizer: não vai passar agora não, meu irmão. Tu vai ter que aguentar, porque é importante, porque é necessário. Sabe o que é isso, irmão? Isaías 53, Jesus disse: pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi as feridas de Jesus que nos curou. Foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Então as nossas enfermidades e doenças, as nossas feridas na alma também curam pessoas. Aleluia! Aleluia! Quem está alegre, glorifica o Senhor. Glória a Deus! Guarda a espada, Pedro. Guarda a espada. Levaram Jesus. Sabe o que foi que Pedro fez? Quando levaram Jesus, Pedro começou a seguir de longe. Pedro começou a seguir de longe. Você sabe quando o negócio aperta, que aqueles que estão perto se afastam mais um pouquinho? Aqueles que disseram assim: eu nunca vou deixar o Senhor, nunca vou te abandonar. Pedro já começou a seguir diferente. Pedro começou a seguir de longe. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz assim: ó, quando Jesus escolheu os 12, ele escolheu os 12, não foi para pregar, não foi para curar, para expulsar demônios. Esse é um propósito. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi que ele escolheu os 12 para estar com ele. Jesus escolheu os 12 para estar com ele. Isso fala de comunhão. Isso fala de intimidade. Isso fala de um relacionamento íntimo, próximo. A semelhança de João, quando inclinava a sua cabeça ou reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, a ponto de sentir o seu cheiro mais forte, de ouvir as batidas do seu coração. Isso fala de relacionamento. Tem gente que foca tanto: eu fui chamado para o ministério, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, mas esquece de estar com Cristo. Está com o púlpito, está com o palco, está com a igreja, está no altar, está nas ruas, mas não está com Cristo. Não está na comunhão, não está na intimidade. Oh, Espírito Santo de Deus, antes de estar no altar tem que estar com Cristo. Antes de estar nas ruas tem que estar com Cristo. Antes de estar no ministério tem que estar com Jesus, porque esse é o maior propósito. O restante é consequência do fruto desse relacionamento. Aleluia! Ministério é o resultado de uma comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Mas agora Pedro não está mais com Jesus. Pedro agora está seguindo de longe. Por quê? Porque as coisas não vão bem, porque as coisas vão mal. É muito fácil seguir Jesus de perto aqui, mas e quando você sai para fora?
Como é que você segue Jesus? Porque dentro da igreja todo mundo segue de perto. Dentro da igreja todo mundo dá glória. Dentro da igreja todo mundo dá aleluia. Dentro da igreja fala em línguas estranhas. Dentro da igreja é uma bênção, segue bem de pertinho. O louvor, a palavra, a adoração. Eita glória, é bênção, é maravilha. Um ambiente como esse é maravilhoso, é influenciador. Mas seguir a Jesus aqui é fácil. Seguir Jesus lá fora é diferente. Tem gente que segue a Jesus dentro da igreja de perto, pastor, mas lá fora segue de longe. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem é você? Que tipo de seguidor você é? Diga aleluia. Diga aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Pois bem, Jesus, fique de pé, irmão, nosso horário. Glória. Cadê os varões desses instrumentos ungidos aqui? O dedo ungido do teclado. Dá lugar aqui, varão. Deixa Deus te usar. De repente agora Pedro, seguindo de Jesus de longe, Jesus sendo levado, preso ali. E Pedro vai só de longe observando. Quando de repente Pedro olhou, viu uma fogueira, viu uma galera reunida ao redor da fogueira, chegou perto da fogueira e começou a se aquecer. Por quê? Porque a noite era fria. E a noite era fria, irmão. Nós estamos vendo um Pedro com um perfil incrível. Pedro, apesar de estar 3 anos com Jesus, ele ainda era inconstante. Ele tinha desejo, ele tinha vontade, ele tinha atitudes, mas o próprio Cristo disse: a fé dele era pouca. E nesse momento que Jesus mais precisava, Jesus já tinha advertido ele, mesmo assim ele não acreditava em Jesus. Pedro, começaram a perguntar a ele: e aí? Tu se parece com ele? Tu se veste como ele? São das mesmas regiões, andam por aqueles lados ali. E Pedro diz: eu não conheço ele. Que dor, irmão. Pedro estava preservando pela própria vida. Vocês lembram que Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Amém. Naquele momento Pedro não estava disposto a entregar a sua vida por Jesus. Isso acontece com todos nós, mais do que nós pensamos. E Pedro disse assim: olha, eu não conheço ele. Rapaz, mas tem certeza, você parece demais. Olha, eu te vi assim, assim, assado. Ele disse: eu não sei quem é. Mas Pedro, até um tempo atrás, tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele estava mentindo, dizendo: eu não sei quem é ele, negando a identidade de Jesus. E por 3 vezes Pedro negou a Cristo. E o galo cantou. Amém, igreja? Amém. Pedro negou a Jesus numa roda de escarnecedores que se aqueciam ao redor de um fogo. Pedro estava perto de um fogo mais longe de Jesus, se aquecendo com um fogo que não aproximava ele de Cristo, mas que o fez negar. Fogo estranho. Tem pessoas no fogo, longe de Cristo. Tem pessoas desejando um fogo, mas está longe de Jesus. E pior, negando. Antes de querermos o fogo, devemos querer o nosso Cristo. Amém, igreja? Amém. E naquela hora Pedro negou, o galo cantou, e lá na frente Jesus parou e olhou para trás. E quando Jesus olha para trás, o olhar de Cristo cruza com o olhar de Pedro. E quando esse olhar de Cristo cruza com o olhar de Pedro, Pedro se lembra do que Cristo tinha falado para ele.
E ele disse, e Pedro vendo o olhar de Jesus e ouvindo o galo cantar, Jesus olhando para ele e o galo cantando, e ele se lembrando, eu neguei a ele. Ele está sendo levado para a morte, o que ele falou é verdade, eu neguei a ele. Ele vai morrer, eu não vou ter a chance de dizer que amo ele. Ele está indo embora e eu não vou ter a chance, e a única coisa que eu vou me recordar é que eu neguei a ele no último momento da sua vida. Porque Pedro não tinha entendido a ressurreição ainda. Então para ele aquele momento era o último dele. E o último olhar que ele viu de Jesus não foi um olhar de acusação, mas foi um olhar de misericórdia. O que quebrou Pedro não é porque o olhar de Cristo para ele não estava sendo acusador, mas estava sendo um olhar de amor ainda. Estava sendo um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus estava dizendo para Pedro, tu me negou como eu te disse, mas mesmo assim eu ainda te amo. Mesmo assim eu ainda te quero. Mesmo assim eu ainda te aceito. Só que Pedro não teve a chance de se despedir. E assim como Judas traiu Jesus e tirou a sua própria vida, Pedro também negou. E angustiado até a alma, aflito, a única coisa que ele pensou foi ir pescar novamente. Se esconder. Esse era um Pedro que reflete muito a nossa imagem. Quando Jesus ressuscita, que Pedro estava pescando, que ele chega e vê aquele movimento na beira da praia, um fogo aceso, um fogo. Porque quando Pedro negou a Jesus, ele estava ao redor de um fogo. E agora ele olha para a praia e ele vê um homem que se parece com o seu Senhor. E ao lado desse homem existe um outro fogo. E agora ele está vendo uma segunda chance. E do jeito que ele estava, irmão, ele pula dentro d'água e começa a nadar em direção ao seu Senhor. Aleluia! Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quando Pedro chega à margem, Jesus está ao redor do fogo. Não é mais os escarnecedores, é Cristo, Senhor. O peixe está assando na brasa, já existe pão ali. E Pedro se reúne ao lado do seu Senhor. E a turma chega. E Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas, Pedro? Aleluia! Pedro tinha passado o dia chorando amargamente, irmãos. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, que amor é esse? Eu te neguei 3 vezes. Eu neguei tua identidade. Eu neguei a tua função, a tua missão, teu propósito. Eu neguei a tua cruz, eu neguei sua morte. Eu neguei tudo, eu te traí. Jesus, Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Ao lado de um fogo, Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele pela 3ª vez e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. E Senhor, por que o Senhor está perguntando isso? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o som do meu coração. Agora o Senhor sabe que eu te amo. Em nenhum momento Jesus perguntou assim: então por que tu me negou? Se fosse nós, pastor, nós teríamos perguntado como pastores: se tu me ama tanto, irmão, por que tu me traiu? Se tu me ama tanto, irmão, por que tu fez o que fez? Mas Jesus não é assim, irmão. Jesus não é como nós. Jesus não lançou na cara o pecado de Pedro. Jesus não lançou na cara a traição de Pedro.
Jesus não lançou na cara todas as 3 negações de Pedro, mas Jesus por 3 vezes sondou o coração dele e testificou que ele realmente o amava. Ele disse assim: olha, agora eu sei que tu me amas, e porque tu me amas eu vou te confiar as minhas ovelhas, o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas, Pedro! A presença desse Jesus está aqui. O seu amor paira sobre nós. Esse amor que não acusa, esse amor que perdoa, esse amor misericordioso está aqui nesta noite. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, permanece em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque agora vai começar, Pedrão. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro estava reunido com os discípulos e os apóstolos no cenáculo, quando de repente um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa, e línguas como que de fogo foram repartidas e vistas entre eles. E agora o fogo estranho que Pedro levou Jesus, agora o fogo de Cristo, do Espírito, estava consumindo o coração de Pedro. Agora não era mais o Pedro inconstante, agora não é mais o Pedro traidor, agora é o Pedro cheio do poder, agora é o Pedro cheio do Espírito, que se levantou e disse: o que vocês estão vendo e ouvindo não é nada mais, nada menos do que o cumprimento do que o profeta Joel falou. O avivamento começou. Aleluia! O avivamento começou. Quem crê, irmãos, quem crê nesta unção, quem crê nesse avivamento, eu creio num poder transformador de Jesus Cristo sobre a vida das pessoas. Eu creio em um momento em que os cristãos, a igreja, os membros dos ministérios irão viver uma vida de intensa oração, irão viver uma vida com a palavra, irão consumir, alimentar-se, comer, devorar a palavra, irão jejuar e buscar a Deus até serem levantados como luzes desta terra. A igreja precisa disso. A igreja precisa de homens e mulheres que não estejam envolvidos em fogo estranho, que não estejam envolvidos em um fogo que lhes leva a negar a Cristo, mas estejam em um fogo do Pentecostes, em um fogo de compromisso, de responsabilidade com a obra. Agora Pedro em Atos 3 poderia chegar para aquele paralítico mendigo na Porta Formosa e dizer: olha, antigamente eu teria prata e ouro para te dar aqui, porque eu era empresário bem sucedido, mas hoje eu posso te dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o poder de Deus. Eu não tenho mais a empresa, eu não tenho mais a fortuna, eu não tenho mais a riqueza, eu não tenho mais o dinheiro, eu não tenho mais aquela profissão, mas eu tenho a unção, eu tenho o poder. Eu posso te dizer uma coisa, pode? Segura minha mão, levanta e anda em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas dizem assim: eu não tenho poder nem tenho unção, mas eu tenho dinheiro para te ajudar. Jesus quer dar poder para a igreja. Na verdade, Ele já deu poder para a igreja. Verdade. Ele está procurando alguém na brecha. Tem alguém na brecha aqui? Tem alguém na brecha? Glória! Tem alguém na brecha da oração? Tem alguém na brecha do jejum? Tem alguém na brecha da palavra? Tem alguém na brecha? Tem alguém na brecha? Deus não está procurando pessoas para dar conforto nem consolo nas suas lutas. Deus está procurando pessoas com a cruz para Ele dar poder. Meu Deus, dá glória, dá glória, dá glória.
céu, fecha os teus olhos e comece a glorificar esse Deus. Comece a se arrepender dos seus pecados agora. Comece a se arrepender. Talvez você esteja vivendo uma vida medíocre, uma vida mediana, aonde você nem está lá nem está cá. Talvez você esteja vivendo uma vida de um evangelho social, que tu sai da tua casa e vem só para a igreja regularmente, mas nada passa disso. Deus quer tocar pessoas com a brasa viva tirada do seu altar, porque são essas pessoas que quando veem a glória de Deus dizem assim: ai de mim, ai de mim. Quem vê a glória, quem vê a presença, quem vê a santidade, não vê outra coisa senão seus próprios pecados, e diz: ai de mim que eu vou perecendo. Ai de mim, foi o que Pedro testemunhou no milagre. Ai de mim que eu sou pecador. Ai de mim, Senhor. E Deus disse: toca, porque ele reconheceu que a vida dele é impura, é pecadora. Ele está reconhecendo que ele não pode continuar na minha presença desse jeito. Toca com a brasa, toca com a brasa. E ela vem, irmãos. Lá vem, oh, aleluia, vem aquele serafim com aquela brasa tirada do altar, e vai tocar nos lábios de quem confessa os seus pecados e deixa. Aleluia. E Deus vai perguntar: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? E somente os tocados pela brasa de Deus virão. Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém para dizer eis-me aqui para Ele? Tem alguém para dizer eis-me aqui? Tem alguém para dizer eis-me aqui? Tem alguém para dizer eis-me aqui, irmão? Então enche o teu pulmão e grita bem alto: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque o aprisco precisa de ovelhas. O aprisco precisa de ovelhas. E Deus vai levantar pastores aqui nesta igreja. Deus vai levantar líderes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pastor Medeiros, eu quero deixar esta palavra profética em nome de Jesus Cristo. Deus vai levantar pastores usados aqui. Deus vai levantar líderes comprometidos com o reino, com a palavra, com a oração, com a igreja, com o ministério. Deus vai levantar líderes cheios da unção, como eram os diáconos da igreja primitiva. As mesas serão servidas com poder, os voluntários serão cheios da graça. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir, já ouvimos, Jesus, tua voz, Senhor. Eu quero orar nesta noite por pessoas que querem este poder. Senhor, Eu quero orar por pessoas que querem este poder. Deus, minha vida te Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você crê nesta palavra, se você crê neste evangelho,
Deus está procurando. Faça o que você nunca fez, ou o que você fazia e não faz mais. Busque como você nunca buscou na sua vida, porque existe algo maior e além, irmãos, para nós. Existe um nível maior. Glória a Deus. Quando você começar a fazer o que você nunca fez, quando você for além na sua vida de oração, quando você for além da sua vida de jejum, quando você for além na sua vida com a palavra, Deus vai além do que Ele já foi contigo. Aleluia. Você quer experimentar algo maior de Deus na sua vida? Quem quer experimentar algo maior de Deus na vida? Glória a Deus. Aleluia. Essas pessoas, meu Deus, que estão aqui na frente. Confia, Senhor, a elas uma unção. Confia a unção, a liderança desta igreja. Glória a Deus. De ministério, de departamento. Confia uma unção, Senhor, para esse próximo ano. Uma unção, Senhor, que multiplica. Uma unção que estabelece, Senhor. Uma unção que expande, meu Deus. Uma unção que alarga a tenda. Usa, Senhor, teu servo, pastor desta casa. Faz assim, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Usa o teu filho, Senhor. Na tua graça, no teu poder, na tua unção. Senhor, de forma profética, Pai. Como teu servo, como teu filho, portador da tua palavra. Eu quero, Senhor, deixar esta palavra profética sobre a vida desta igreja, glória a Deus. da comunidade cristã Abismo, Deus. Que até o próximo aniversário, Senhor. Que até, Senhor, a próxima comemoração de outubro. Eles terão, Senhor, multiplicado pelo poder do teu Espírito o número de salvos consideravelmente. Glória a Deus. Multiplica, Senhor, 5 vezes mais. 5 vezes mais, Senhor. 6 vezes mais. 7 vezes mais. 8 vezes mais, Senhor. 9 vezes mais, Deus. 10 vezes mais. Em nome de Jesus. Quem toma posse desta palavra, diga glória a Deus. Quero convidar o pastor Medeiros. Deus abençoe, irmão, vocês poderosamente. Sou extremamente grato a tudo que Deus fez na vida desta igreja. Para mim é uma alegria estar vendo o que Deus está fazendo durante todo este ano. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma poderosa em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Obrigado, pastor.